Tendência nos últimos anos, no nosso futebol, no futebol brasileiro, o assunto SAF também está chegando ao internacional. Eu já venho falando aqui há muito tempo sobre o aumento da dívida colorada. Afinal, o Inter paga por ano dezenas de milhões de reais somente em juros bancários, fora as outras dívidas. E hoje a dívida colorada está batendo quase na casa dos 700 milhões de reais. E bom, nessa sexta-feira, a gestão do Internacional, o presidente Alessandro Barcelos, conversaram com jornalistas no estádio Beira-Rio e acabaram expondo a situação financeira do clube. E bom, como eu falei, hoje a dívida do Inter é de quase 700 milhões de reais. Teve um aumento grande nos últimos anos, embora a gestão afirme que este aumento seja devido aos juros, à taxa Selic, enfim, que pela parte da gestão eles estão controlando os gastos. Pela parte deles, eles estão conseguindo estagnar a dívida, não diminuir, mas neutralizar, mas que os juros acabam comendo as finanças do Internacional e fazendo essa dívida subir. Mas enfim, é inegável, dívida já na casa quase dos 700 milhões de reais. E diante de toda essa situação financeira extremamente delicada que o Inter vem enfrentando, o presidente afirmou que está na hora de um debate mais amplo, para procurar maneiras de realmente reduzir essa dívida, ou seja, na verdade maneiras de o Inter conseguir captar mais investimentos, financiamentos para conseguir diminuir essa dívida. Afinal, hoje é uma bola de neve. E um dos assuntos que o presidente falou que deve ser debatido é justamente a SAF. E quem acompanha o canal sabe que eu falei lá no início do ano, no início de 2024, que a gestão do Internacional já pretendia debater esse assunto com o Conselho Deliberativo. Mas aí teve toda a função da enchente, infelizmente, enfim, uma série de fatores que esse assunto acabou ficando para depois. Só que o presidente agora diz novamente que a formação de uma SAF deve ser debatida. Eu venho conversando com alguns conselheiros do Internacional durante esse ano sobre esse assunto. E o que eu posso dizer para ti, torcedor colorado, é que é um assunto extremamente complicado dentro do Internacional. Enquanto o SAF hoje é vista como uma tendência no futebol brasileiro por parte do Conselho Deliberativo do Internacional, há uma área muito mais conservadora, que não quer sequer ouvir falar disso, e que, se for colocado em discussão, como a gestão do Internacional pretende colocar em discussão, vai bater o pé e não vai aceitar de jeito nenhum. Vai, no mínimo, fazer o possível para dificultar o máximo a vida do Internacional para que acabe não virando SAF. Aliás, a vida da gestão do Internacional para que o clube acabe não aderindo a este formato de SAF. Então, embora hoje o Inter tenha uma dívida histórica, a maior dívida de sua história, esse assunto em relação à SAF é muito polarizado dentro do Internacional. E o próprio presidente Alessandro Barcelos sabe que hoje o Inter ainda é um clube muito conservador. Afinal, tem a alcunha de Clube do Povo. Clube do Povo, a gente entende que é o povo que manda, o povo que comanda. Não seria o empresário A ou B que compraria e seria o dono do Internacional. Então, por isso, acaba enfrentando uma grande resistência. Só que, apesar dessa resistência, a gestão do Inter vai encomendar um estudo para se aprofundar no assunto e apresentar ao Conselho Deliberativo. Mas vamos lá, que eu tenho alguns centavos de opinião, como se diz por aqui, em relação a esse assunto. Primeiro ponto, eu não tenho 100% de certeza que o modelo de SAF seria o ideal para o Internacional. Só que aí eu quero entrar nesta parte do Clube do Povo, que sim, é uma alcunha do Internacional. O Inter exalta muito essa história de ser o Clube do Povo. E tendo uma empresa, um grande empresário, um bilionário como dono, obviamente que esta, como eu posso dizer, que esta responsabilidade por parte da torcida, que hoje vota, escolhe conselheiros, escolhe presidente, tende a diminuir. Só que aí nós temos que falar o seguinte: hoje, embora a gente seja o Clube do Povo, convenhamos, eu e tu, torcedor colorado, não mandamos absolutamente nada. A gente não decide quem contrata, quem demite, quem tem que ser o treinador. Nada. A gente, os sócios colorados, decidem quem vai ser o presidente, quem serão os conselheiros. Mas nos próximos 3 anos após a eleição, é tudo com eles. A gente não manda nada. Então a gente vive nessa falsa ilusão de que o torcedor é dono do clube. E não é.
O que a gente pode fazer é pagar mensalidades como sócio para ajudar o clube financeiramente e a cada 3 anos decidir quem vai comandar. De resto, o torcedor não tem poder nenhum, não tem força nenhuma nas decisões, tanto financeiras quanto em termos de futebol, que o clube toma. Então, sendo SAF ou não sendo SAF, a gente segue sem mandar nada. E aí entra o ponto financeiro. Hoje o Inter tem uma dívida histórica e tá ficando cada vez mais para trás de outros grandes clubes. Eu não vou nem falar somente de Flamengo e Palmeiras, que não são SAFs, mas têm as condições financeiras top, estão sempre lutando por títulos. Hoje tem os 2 melhores elencos do país. Mas vamos pegar o Botafogo. Foi comprado pelo John Textor. No ano passado entregou aquele Brasileirão daquela maneira. Mas nesse ano tá caminhando a passos largos com uma equipe muito boa, muito forte e muito competitiva a ser campeão brasileiro. Tá classificado na Copa Libertadores da América. Um Botafogo que até 3, 4 anos atrás não incomodava absolutamente ninguém. Virou SAF, foi comprado por um bilionário, mudou o modelo de negócios e tá lutando por títulos. O Fortaleza, que até pouco tempo, com todo respeito ao tamanho da torcida, mas não incomodava ninguém no futebol brasileiro, vem incomodando e também virou SAF. Torcedor, eu não tô aqui querendo te dizer, meu amigo, minha amiga colorado, colorada, que o Inter tem que virar SAF, mas é um assunto que tem que ser debatido. A gente não é dono do clube, o torcedor não comanda nada. Então por que, talvez, se for um bom modelo de negócio, não vale a pena vender para um bilionário e lutar por títulos? Pergunta, torcedor, para um torcedor do Manchester City, se ele tá triste com a venda do clube. Ele não é dono do clube, mas o clube que ele torce está ganhando títulos todos os anos. O torcedor do City, por exemplo, nunca teve tão feliz na vida dele. Era um clube que era minúsculo, que era dominado pelo United. E hoje, o City é maior do que o Manchester United em termos de momento. Virou SAF. Foi um clube que foi vendido. Aqui no Brasil, repito, o exemplo do Botafogo, que há não muito tempo atrás não incomodava ninguém, foi vendido e tá lutando por título. Pergunta se o torcedor do Botafogo tá triste com isso. Então, assim, a gente tem que pensar. A gente quer manter o orgulho de dizer, olha, o Inter é um clube realmente do povo, não tem dono, e cada vez fica mais para trás financeiramente, acumulando uma dívida enorme e cada vez sendo mais difícil lutar por títulos, ou realmente engolir o orgulho, aceitar que SAF é uma realidade e realmente debater a fundo esse assunto. Porque, repito, o Inter, torcedor, tá ficando para trás, ano após ano, cada vez mais. E com essa chegada das SAFs no futebol brasileiro, como tem chegado de maneira muito forte e com grandes investimentos, a tendência é de que o Inter fique cada vez mais para trás. Mas também nessa reunião com os jornalistas, nessa conversa com os jornalistas, o presidente Alessandro Barcelos fez uma promessa. Ele disse que o Inter está organizado financeiramente para manter os salários em dia, ao menos até o final do ano. Porque essa é uma preocupação por parte de alguns torcedores. Afinal, quando os salários começam a atrasar, a gente sabe como é que funcionam as coisas. O trabalhador, no caso o jogador, acaba ficando insatisfeito, o rendimento já não é mais o mesmo e pode jogar tudo pelos ares. Mas o presidente garantiu que, apesar das dificuldades financeiras, o Inter vai manter os salários em dia até o final do ano. É uma promessa por parte dele. E ele também falou sobre os prejuízos da enchente. O Inter teve 90 milhões de reais de prejuízos causados pelas enchentes. Recebeu recentemente 2 milhões de reais por parte da CBF, o que não é praticamente nada, mas o Barcelos afirmou que as conversas com a CBF estão ocorrendo bem e não recebeu 1 centavo por parte do governo federal. E tu pode estar te perguntando, Lennon, por que tu tá falando do governo federal, que o Inter não recebeu dinheiro? É simples, porque o governo federal prometeu ajudar a dupla Grenal, prometeu ajudar os clubes gaúchos diante dessa situação. E o presidente Alessandro Barcelos garante que até o momento o Inter não recebeu 1 centavo. Ou seja, até o momento o governo federal não cumpriu a promessa que fez publicamente aos clubes gaúchos. O Inter tá matando essa dívida praticamente sozinho, no osso do peito, com uma pequena ajuda por parte da CBF e com, pelo menos até o momento,
a omissão por parte do governo federal. E agora sim, antes da gente encerrar esse papo, eu quero a tua opinião em relação à SAF. Tu concorda comigo? Tu discorda? Tu acha que pode ser um caminho ou nem pensar? E mais, tu gostaria que eu conversasse aqui no canal com especialistas no assunto e trouxesse conteúdo aqui pra ti? Se vocês deram ok, eu vou procurar especialistas, vou gravar um conteúdo bacana e vou trazer por aqui. Comenta, me ajuda a decidir toda essa situação e o futuro dos conteúdos desse canal. E se tu ainda não é inscrito por aqui, gostou do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!